Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana 30 de atividade, nós ainda vamos trabalhar a parte de grandezas e proporcionalidades. Nas semanas anteriores, a gente viu um pouquinho das grandezas proporcional, né, diretamente proporcionais, e vimos também as grandezas inversamente proporcionais. Trabalhamos um pouquinho de regra de três para poder resolver esses problemas. Mas de tudo que a gente conversou nessas 2 semanas passadas, a gente somente conversou sobre grandezas que são proporcionais, ou direta ou inversa, mas elas são proporcionais. Daí, nessa semana 30, a gente inicia falando ainda sobre essa parte de grandeza, mas sobre grandezas não proporcionais. São aquelas que a gente não consegue traçar uma proporção, certo? E aí, nessa aula da semana 30, eu coloco algumas situações em que isso acontece. Tipo essa primeira. Ali, o narrador fala, narrando um time de futebol, falando na questão dos gols, tá? Que o time lá dos Pernas de Pau marcou 2 gols em 12 minutos de jogo. Quantos gols ele marcará nos próximos 6 minutos? Bom, a gente não consegue traçar uma proporção sobre o tempo e o número de gols marcados, né? Porque não é uma coisa que depende uma da outra, certo? Então é difícil da gente fazer essa previsão. Então elas não essas duas grandezas, embora tempo e quantidade sejam grandezas, né? Para a gente conseguir traçar uma proporção, nesse caso, entre essas duas a gente não consegue, certo? Porque é difícil da gente prever um resultado que seja marcado, né? O gol num time, num jogo de futebol, ele não acontece de determinado em determinado tempo. A gente não consegue estabelecer uma proporção para isso, tá? Outro caso que eu trago aqui na sugestão 2, sobre um anúncio de uma maçã que é vendida por R$ 2,50 e meia dúzia por R$ 13, né? Isso é outra proporção que a gente não consegue traçar, por quê? Porque o preço dessas 6 maçãs, dessa meia dúzia de maçã, deveria ser R$ 15. Se fosse R$ 15, a gente conseguiria traçar uma proporção, né? De 15 para 2,50, a gente consegue montar a razão e traçar a proporção. Mas com o 13, a gente não consegue, né? Não dá uma divisão exata, a gente não consegue traçar aí uma proporcionalidade nessa questão. E aí, o problema segue algumas situações, tá? Mostrando que a gente nem sempre consegue traçar proporções para algumas situações, né? Tem esse probleminha aqui da altura, que para isso a gente monta uma razão, né? De 1,80 sobre 85, 1,65 sobre 68, né? Pega ali a questão do peso e altura, né? A gente não consegue fazer com que essas pessoas, a razão, a proporção de peso e altura entre essas pessoas, que elas sejam exatas, né? Não é sempre a mesma, elas variam. Então, quando isso acontece, a gente não tem uma proporção exata. Então, nesse caso, essas grandezas, elas não são nem diretamente nem inversamente proporcionais, tá? Daí cita mais alguns exemplos de um quadrado, exemplo da questão da temperatura, tá? Aqui no Brasil, a gente usa para medida os graus Celsius, mas fora daqui, em países de língua inglesa, por exemplo, lá eles usam a temperatura medida em grau Fahrenheit, tá? E aí existe uma regrinha lá, uma formulazinha de conversão de temperatura, né? Pra gente saber,
aqui no Brasil tá medindo tanto, lá fora, quanto que seria a temperatura em Fahrenheit, né? Se a gente fosse medir. Tem como fazer essa conversão, tá? E aí, nesse problema, ele faz esse paralelo, né? Traça essa proporção entre os graus Celsius e os Fahrenheit. E aí, ele mostra ali que como as duas medidas não são proporcionais, elas não são, aliás, porque quando a gente dobra uma temperatura, né? Quando a gente dobra a temperatura do Celsius, em Celsius, isso não se repete na Fahrenheit. É porque ela acaba sempre tendo que somar o 32. Então, a gente não consegue traçar uma proporcionalidade aí, tá? Tem algumas... aqui um pense e responda, tá? Isso aqui vocês respondam, pensem direitinho aí e me respondam depois lá no Face, tá? No grupo da turma. É uma atividade. E depois disso, gente, a gente entra na representação do plano cartesiano, da relação entre as grandezas, tá? Então, tudo que a gente estudou, tudo que a gente fez lá dos probleminhas, com grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, a gente consegue representar através de gráficos, tá? E é isso aqui que mostra nos exemplos a seguir. Nesse primeiro exemplo mesmo, ele monta, considerando um automóvel que parte da situação de repouso, né, tá parado, e começa a se deslocar 6 metros a cada 5 segundos. E aí ele monta uma tabelinha mostrando o que acontece, né, se ele vai se deslocando a cada 5 segundos de tempo, ele vai se deslocando 6 metros, ele vai traçando ali, então, uma proporção de tempo e deslocamento, tá? Então, a cada 5, se ele tá parado, o deslocamento é 0. Se andou 5 segundos, o deslocamento dele foi 6. Se andou 10 segundos, né? Aumentou mais 5 segundos. Se a cada 5 segundos ele anda 6 metros, então ele passa a 12 metros. Aumentou mais 5 segundos, aumenta mais 6 de deslocamento, né? De distância, 6 metros. E aí, nisso, gente, ele faz um gráfico, tá? Faz lá um plano cartesiano. Aqui ele faz a representação na linha do X aqui, na linha horizontal, representando o tempo em segundos. E na linha vertical, na linha do Y, ele representa o deslocamento, a distância, tá? Em metros. Vocês notem aqui que ele faz a medida de 5 em 5, tá? Ele não fica medindo de 1 em 1 em 1. Isso para economizar espaço, tá? Fica mais fácil. Então, aqui medindo de 5 em 5, o que ele faz? Quando o tempo é 0 e o deslocamento 0, ele marcou aqui o primeiro pontinho. Tempo 5, deslocamento 6, ó, tempo 5, deslocamento 6, um pouquinho acima aqui do 5, na linha vertical, tá? Aí ele marcou o pontinho. Tempo 10, deslocamento 12, então aqui tempo 10, deslocamento 12, um pouquinho acima do 10. Traça as projeções, quando eles se encontram, tu marca o ponto, tá? E assim por diante. Quando a gente faz essa representação, tá? A gente consegue montar algumas razões. Então, ali ele monta tempo, aliás, deslocamento sobre tempo. Então, fica 6 sobre 5, 12 sobre 10. Se a gente fizer cada uma dessas divisões aqui, 6 divididos por 5, 12 divididos por 10 e 18 divididos por 15, todas elas vão resultar em 1,2. Então, a razão, embora sejam razões diferentes, o resultado das divisões dessas razões vai dar sempre a mesma coisa, vai dar 1,2, tá? Se isso acontece, a gente consegue montar uma equaçãozinha.
aonde diz que o nosso deslocamento vai ser sempre igual a 1,2 vezes o nosso tempo, tá? Os pontos, eles estão sempre alinhados, tá? Que permite, então, traçar uma semi-reta, começando pela origem do sistema cartesiano. Então, isso aqui foi um exemplo, tá? É uma das situações em que a gente consegue traçar uma proporção e fazer a representação no gráfico. O segundo caso também é bem próximo, tá? Aqui ele fala com relação a uma tabela de preço de um tecido, da quantidade de metros de um tecido e o valor por metro, tá? Daí a costureira faz um gráfico ali para ela conseguir verificar a questão da metragem e valor mais ou menos que ela vai gastar, ela já consegue visualizar olhando o gráfico, tá? E é basicamente isso, tá, gente? Para essa semana. Aí entramos com as atividades. Nas atividades, eu peço aqui só para vocês representarem as grandezas como sendo proporcionais ou não proporcionais, tá? Aí vocês têm que conseguir verificar se há proporcionalidade entre as situações que eu tô colocando aqui ou se não há. Aí, se tiver, tu bota P. Se não tiver, tu bota NP, tá? E a número 2, também problema, só para vocês verificarem se os preços são proporcionais ou não. E aí, vocês justificam a resposta. E aí, segue mais ou menos na mesma linha, tá, gente? Na número 6, eu trago 2 gráficos. Aliás, mentira. Na número 5, eu trago um gráfico. E aí, através desse gráfico, vocês vão conseguir me responder essa pergunta aqui de baixo, tá? Na número 6, fala sobre a questão da tarifa de táxi. Certo? Vocês vão montar com os valores dados aqui. Vocês vão conseguir me responder essa pergunta aqui embaixo. Tá? Sabendo que o valor da bandeirada é de 5,12 e o valor do quilômetro rodado é 2,49, responda. O valor a ser pago em um táxi e a quantidade de quilômetros rodados são grandezas proporcionais? Sim, não, uma coisa depende da outra, não depende. E aí vocês pensem para me responder. E aí, na letra B, ela daí coloca na prática, né? Dizendo que ela fez um percurso de 12 quilômetros e pergunta qual é o valor que ela pagou. Na número 6, eu trago outro gráfico. E aí, em cima desse gráfico também, vocês conseguem me responder essas perguntas. E a número 7 é uma questão dupla, tá? Eu coloco um gráfico, do gráfico A, que aqui a gente está falando da representação do percurso de um ônibus, tá? Do tempo e da velocidade que ele anda. E na letra B, ele traz um gráfico sobre uma fábrica da quantidade de parafusos que ela produz e o tempo que ela leva para isso, tá? E aí eu peço para vocês traçarem um paralelo entre esses 2 gráficos, tá? Observem e me digam qual é a diferença entre um e outros, relacionando isso com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá? A nossa semana tá resumida, então, aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo, tá, gente? Não deixem as dúvidas permanecerem. A gente volta a conversar, tá? Mas já resolvi colocar essa gravação junto da semana, porque aí vocês já conseguem ver direitinho o que precisa fazer, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô à disposição de vocês. Um abraço!